que é essa com? Aqui é assim, ó. Tem meninos de 9 a 17 anos, tá? A gente já Tá. fez ano passado, como eu te disse, com alguns jogadores, com alguns treinadores, mas é bem tranquilo, assim, bem mais para conhecer a realidade de cada um, saber como foi a história e tal. Uhum. E assim, ó, Sim. O nosso Zoom, ele é grátis, tá? Então vai ser 40 minutos de reunião, ela cai, e aí a gente volta no mesmo link, tá? Tá, beleza. Tranquilo. Quem que treinou hoje de Agora tarde? você... Pode falar. tudo treino online para vocês agora. Tudo online, cara. Já não, a gente não conseguiu nem iniciar o ano, na verdade. A gente Nem... estava marcado 22 de fevereiro para iniciar o ano. Quando foi na sexta-feira, os caras acharam melhor não iniciar. Aí a gente já avisou as crianças e cancelou, na verdade. Ano Uhum. passado foi diferente. Ano passado a gente iniciou, trabalhou 3 semanas ou 4 e depois parou. Aí nós estamos vendo agora como é que vai. Espera aí, acho que metade de abril aí já. Porque aqui em Veranópolis diminuiu bastante o contágio, na verdade. E até o número Uhum. de pessoal no hospital e tal. Só que a gente depende muito da bandeira também. Sim. Nessa semana eu vou ver se eu converso com o pessoal aí, ver se a gente consegue, pelo menos com distanciamento, tá retornando alguma coisa, alguma categoria, pelo menos. Só para fazer alguma coisa, pelo menos não. Só no online tá louco. O ano passado que a gente passou, meu Deus do céu, no online não. Não, a gente também, Uma semana do... a gente Vai, mas ficou, depois... a gente foi foi os primeiros a começar com online, a gente ficou 5 meses, eu acho. 5 meses. Tá louco. Sim, sim. Mas aí não tinha muito o que fazer, era a opção que tinha. É. E ainda depois voltou, aí para a base teve. A gente nem entrou na competição, porque a gente sabia que ia dar problema. Tanto que nem terminou. Os estaduais aqui da base nem terminaram. Então a gente acabou treinando Pois ali setembro, outubro, novembro e dezembro. E esse ano que achou que ia começar tranquilo, né? Ia ter o Mas, ano cheio, vamos dizer assim. Não que fosse terminar, mas pelo menos ia conseguir começar da mesma forma que terminou, né? mas tu A gente sabe também que eu tinha uma ideia que isso poderia acontecer pelo relato dos guris lá no clube lá da Europa, né? Uhum. Que depois do verão É, começou a fechar tudo. Eu disse, até falei para os professores. Eu disse, depois do verão, cara, pode ser que dê problema. E acabou é. dando. Meu medo era ali, depois até 15 de janeiro e tal. Pensei, o ano novo, se não Sim. fechou até agora, não vai ter problema, né? Mas aí deu tempo e aí fechou tudo. Acho que vamos começar, Sacou? Vamos começar, o pessoal que está aí, depois chegar mais alguém, eles vão entrando. Então, Beleza. pessoal, boa noite a todos, tá? Da mesma forma que a gente fez no ano de 2020, nós estamos iniciando nossas reuniões online, né? No passado a gente teve a oportunidade de trazer alguns jogadores, trazer alguns membros de comissão técnica para estar conversando com vocês e fazendo que vocês conheçam outras realidades, né? E até também a história, né? Que vocês se inspirem nessas pessoas, vocês que têm o sonho de serem atletas e seguirem essa profissão. Então, hoje eu convidei o Matheus Sacon, né? Que é um atleta natural, é natural de Caxias, né, Sacon? Isso, de Caxias. Natural de Caxias, fez a sua base aqui, mas ele vai contar também um pouco da história dele. Então, um atleta da região que atualmente vive do futsal, né? Um atleta de futsal. Então, a gente vai estar conversando com ele, né? Pode, Sacon, ficar à vontade, te apresentar, falar um pouquinho da tua base ali, da tua carreira. Depois a gente abre para eles questionarem, né? Beleza, então boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Um prazer estar podendo falar com vocês, contar um pouco da minha história, um pouco da trajetória que eu passei no futsal. Já agradeço o convite do Flávio, né, que entrou em contato comigo. Então, como falou, sou o Sacon, né, no meio do futsal, conhecido como Sacon, sou natural de Caxias. Comecei minha base no tempo da enxuta ainda, acho que de repente ninguém vai conhecer, só o Flávio aí um pouco mais, pessoal de idade, mas um pouco mais experiente, né? Não dá para dizer mais velho, mas um pouco mais experiente. A gente pegou esse time que foi
uma base da seleção por muitos anos, então eu comecei no último ano da enxuta, passei por juventude, comecei em 96, meu primeiro ano de estadual federado 96, então desde muito cedo, já na época era fraldinha, acho que hoje já mudou o nome, fiz toda a minha base por Caxias até chegar no adulto na Cortiana UX, né, um time que foi a junção da Universidade de Caxias do Sul com a empresa de Farroupilha. Fiquei até o fim de 2010 ali, foi quando fechou o time, né, por opções o dono da empresa optou por fechar. Me transferi para Brasília, fiquei 1 ano e meio em Brasília, onde joguei a Liga Nacional de 2011. Depois fui para o Botafogo do Rio de Janeiro, joguei a Liga Nacional também para o Botafogo. E aí foi um momento que eu dei uma repensada um pouco na minha carreira, né? Por problemas de saúde na família, né? Meu pai estava mal, então acabei optando por voltar a ficar um pouco mais perto de casa. Acertei no Tubarão, onde a gente tinha uma casa na praia ali próxima à cidade de Tubarão. No outro ano fui para Joaçaba, aí acabei ficando 15 dias e retornei ao Bento. E foi o ano da Copa, então foi um campeonato um pouco mais curto, foi no início do ano. No meio do ano já tinha terminado o gauchão, né? E aí meu pai ainda estava um pouco pior, acabei conhecendo o projeto do Juventude, que na época jogava a Série Bronze, e quando eles me fizeram a oferta, a possibilidade de voltar para ficar em casa, eu acabei aceitando, para poder ficar perto da minha família. Então eu acertei no Juventude na metade de 2014, fiquei lá por 2 anos e meio, a gente conquistou o acesso da Série Bronze para Prata, da Prata para Ouro. Depois fui para a Soeva, da Soeva a gente ganhou o Gauchão de 2017. Fui para o Magnus em 2018, a gente foi campeão mundial, em 2019 e 20 no Foz Cataratas, e hoje estou no Praia Clube aqui em Minas Gerais, em Uberlândia. Eu deixei fechado aqui para ter minha filha aqui na sala, daqui a pouco ela faz um barulho. É uma bela caminhada uma bela caminhada. Tu fez a tua base em Caxias, tu disse? Quando tu foi para Cortiana, tu já Isso. era adulto? Ou tu foi pro sub... Tu não chegou a jogar contra Veranópolis, né? Não cheguei Na a UX, jogar. não? Não, eu 2006? acho que... 2006 tu já era Eu acho... sub-20? Não, era sub-17 ainda, foi meu último Então, ano de e tu sub-17. jogava na UX? Isso, na UX. Então a gente fez um Eu jogo acho que lá. a gente jogou, Esse por jogo, questão, esse acho ano até... aí. Isso, até o nosso quadrangular do estadual, né? Na época era quadrangular estadual, foi em 2005, foi em Veranópolis, né? Que a gente Isso. perdeu o estadual, foi a BB campeã, a gente ficou em segundo, foi em Veranópolis aí, mas acho que foi em 2006 a gente jogou sim contra Veranópolis, agora estava lembrando. Quando tu saiu então da UX para Cortiana, tu foi pro sub-20? O sub-20 Isso, da Cortiana. sub-20 da Cortiana, já tendo a possibilidade de subir para adulto, né? Que foi o meu primeiro ano. Na época, eu tinha uma proposta para ir para a Itália, né? Em função da cidadania da região, muita gente tem cidadania, a possibilidade, eu tinha essa proposta para ir. Tava tudo certo, aí quando surgiu a Cortiana, eles falaram comigo para ficar, que ia ter a possibilidade de subir para adulto e tudo mais. Aí no meio do ano, no meio de 2017, eu acabei subindo para adulto. No meu primeiro ano já de juvenil, acabei subindo para adulto. E aí já ficava treinando nos dois, né? Tanto no juvenil quanto no adulto. Atualmente tu tá no Praia Clube. Isso, É isso? no Praia Clube Qual que aqui, é, isso. e como é que tá a situação da pandemia aí? Qual que é a tua rotina atualmente? Cara, a cidade, acho que a gente hoje está na bandeira roxa, né? Que seria pior que a bandeira vermelha. Mas a gente se apresentou dia 2 de fevereiro, se não me engano. A partir da segunda semana, a cidade já entrou em bandeira vermelha. Então já fechou muita coisa, restrição, toque de recolher às 8 horas da noite, tudo fechado. Mas tem um acordo aqui com a prefeitura e os clubes de rendimento que tu pode treinar. O clube em si, né, um clube social, está fechado, mas aí a gente do futsal, o vôlei, que é também o carro-chefe dos esportes do Praia Clube, também está podendo treinar, está jogando a Superliga normal, e o esporte paralímpico aqui também está treinando. Mas o clube está fechado, a gente não pode receber jogos aqui também, tinha alguns amistosos, mas em função de toda essa questão das classificações de zona, a gente não pode fazer amistoso nem nada. E acho que fazem 2 semanas, se não me engano, que já está na fase roxa o estado, então está bem complicado aqui, já a gente pouco pôde aproveitar a cidade, vamos dizer assim, né, em função desses decretos tudo fechado, já mais de
Acho que o clube próprio, a gente ficou uma semana podendo aproveitar o clube, piscina, aquelas coisas todas. Senão, depois já o clube fechou só para rendimento mesmo. Tá, e no ano passado tu estava no Foz, né? Então tu pegou a pandemia Isso. estando no Foz. E qual que foi a rotina lá? Tu teve muitos treinos? Eu falo por lá questão dos treinos online, né? Que é uma realidade que a gente está vivendo novamente, assim. Então eu queria saber se tu teve essa parte, o trabalho que tu fez, tu achou válido, se é, entendeu? Qual que foi a situação? A gente, no início da pandemia, como ninguém sabia como ia ser, a gente foi liberado por 15 dias, né? 15 dias tudo passa, tudo volta. E aí fomos liberados, fui para uma casa na praia, que é uma cidade pequena, então para ficar um pouco mais tranquilo. E aí acho que deu um mês, a gente não fez nada. Eu, por conta, eu fazia os treinos. Sempre fui muito ativo, assim, não consigo ficar parado muito tempo, nem nas férias eu fico parado. Então fiz alguns treinos por conta. E aí depois, acho que de um mês, a gente começou a ter treinos regulares pelo Zoom, né? Da mesma forma. Começou com 2 vezes na semana, e aí foi passando para 3. Aí teve épocas que teve todos os dias pela manhã treino no Zoom, e por fora ele mandava para fazer treinos à tarde, acho que 2 vezes na semana, 3, dependia da semana. Porque tinha épocas que surgiu uma possibilidade de voltar à competição, então aumentava a carga de treinos para não chegar muito atrasado, né? E aí não vai sair mais, aí dava uma reduzida nos treinos. Mas ali a partir de metade de abril, eu acho, até agosto, que foi o mês que a gente retornou, era no mínimo de 3 treinos por semana no Zoom, fora que ele mandava alguns treinos para fazer na rua ou onde tivesse um espaço, e aí tinha que mandar quem tinha o celular, conseguia marcar a distância, quem tinha os relógios, marcar a frequência cardíaca, tudo para mandar como, vamos dizer assim, uma comprovação que estava fazendo os treinos. Tá certo. Viu, prof. Alan? Na tua ideia? O Alan quer fazer esses desafios aí com o pessoal da nossa Sub-17, que é a categoria que a gente vai jogar o estadual. Então é importante o relato. Foi que assim, eu às vezes eu treinava, como eu falei, né? Eu antes treinava por conta, eu praticamente não alterei minha rotina. Eu treinava todos os dias, praticamente todos os dias de manhã e de tarde. Às vezes fazia algo menos do que, não uma carga menor, porque para também ocupar a cabeça, né? Porque chega um momento que nem todo mundo em casa, tudo fechado realmente no início da pandemia. Para ocupar a cabeça, fazia as outras coisas, mas também estava sempre treinando. Como eu estava numa cidade menor, tinha um pouco mais de liberdade, né? A gente estava beira-mar, estava liberado, podia correr beira-mar, então tinha um atrativo a mais, não só ficar trancado dentro de casa, como em muitos lugares estava acontecendo. Quer complementá-la com alguma coisa? Não, a internet tá travando um pouco, Flávio, mas eu vi que o Sacon falou que no treino online, né, que eles começaram com menos vezes na semana e depois eles acabaram acrescentando, né? Hoje a gente tem um pouco de dificuldade, quando os meninos conseguirem participar devido a aulas e outros fatores, né? Queria ver contigo como é que era essa questão da cabeça, porque a gente sabe que às vezes quadra, tem a questão do treino, a parte mais física, tem a questão da cobrança do próprio preparador físico e tem a cobrança muito de vocês, né, de querer um pouco Tá cortando, Alan. Cortou. Travou, acho. Travou. Caiu, Alan. Travou. Bom, depois ele volta com essa questão. Uhum. Sacon, quando que tu se tornou um profissional do futsal? Tu disse eu vou ser jogador ou eu sou um jogador, eu tenho que encarar isso como profissão. Eu falo isso porque muitos meninos aqui têm a referência do campo, né? Que as coisas acontecem Sim. talvez um pouco mais cedo, né? Com 17, 18, 19 anos. Eu sei que no futsal às vezes é mais tardio. E aí eu queria que tu trouxesse para nós a tua referência quanto a isso também. Eu acho que para mim, assim, eu sempre tive esse sonho, né? Era meu desejo, né? Trabalhar, viver do futsal. Acho que a partir ali da metade de 2016, de 2006, que foi quando eu recebi essa proposta para ir para a Itália, ainda sendo sub-17, aí foi que eu acho que eu vi que não, é isso mesmo, agora a gente não tem mais como voltar atrás, vou tentar ver se vai dar certo, pelo menos vamos dizer assim, dar um tiro, né, para ver se vai dar certo. E ali as coisas foram se andando para eu ir para a Itália, e daqui a pouco surgiu a Cortiana com uma possibilidade também de ficar no adulto,
Então, ali foi, acho que, o momento divisor de águas, né? Que realmente eu vi que poderia viver do futsal e que isso seria minha profissão. Mas, ao mesmo tempo, eu também nunca abandonei as coisas que eu fazia, né? Como era a universidade, era a UX, tinha a possibilidade de estudar, continuava estudando, tinha bolsa de estudo, sempre fui tentando conciliar os dois, né? Para, ao mesmo tempo que apostava, sim, a prioridade era o meu futsal, mas também nunca deixei de lado a universidade, né? Às vezes conseguia fazer uma disciplina, duas, mas eu continuei estudando. Às vezes, quando a gente se mudou para Farroupilha, vinha a Caxias, fazia 2 disciplinas na semana, mas não parava. Porque, como o meu objetivo era futsal, sim, mas eu já estava adiantando um outro lado, que era a minha formação, né? Então, eu consegui conciliar bem as coisas, sempre dando preferência pro futsal, que eu entendi que seria a minha profissão e seria o sustento meu como atleta. Tá certo. E tua posição é fixo, né? Qual que é a tua... fixo ala. Isso, é. Tá. Qual que é a Fiz um tua pouco de maior, tudo, né? tua maior referência no futsal? Em quem tu te espelhou, ou quem que tu te espelha? Olha, eu nunca tive, vamos dizer assim, uma referência só, né? Mas que, como assim, no meu início, quando eu era da base, eu era pivô, aí passei para ala, joguei um pouco de back. No início do adulto, com alguns treinadores, jogava como um falso pivô. Então, nunca tive uma referência específica de uma posição por ter rodado em várias. Mas eu vi Schumacher, para mim, sempre foi uma grande referência, ver jogar. Vinícius, Lenísio, aí depois vem um pouco mais a geração ali, Falcão, Thiago, por mesmo sendo goleiro, né, tendo essa referência de atleta. Vi alguns dos mais velhos também ali, quando eu iniciei, peguei o Bagé, para mim foi uma experiência muito boa também entender o profissionalismo dele, mesmo com a idade de treinamento, de postura dele. Então, eu tive algumas referências, mas nunca foi algo muito específico de um jogador. Eu sempre procurei analisar o maior número de pessoas possíveis, tentar pegar os pontos positivos de alguns e tentar trazer para a minha carreira. Qual que foi a tua maior dificuldade e tua maior motivação, digamos assim? A maior dificuldade, acho que muitas vezes, foi no início ali de sair de casa, né? Como eu fiz minha base inteira na UX, ali foi até 2010, eu lembro que a primeira vez que eu saí, eu fui para São Paulo, fiquei dos 2 meses em São Paulo para jogar o Sub-20, mas foi tranquilo, Sub-20 foi rapidinho, mas a primeira vez que eu saí, quando eu fui para Brasília, no meio do ano, quando terminou a Cortiana, eu lembro que foi muito em cima, então a cabeça estava na Cortiana, sabia que ia fechar, mas não sabia o que ia acontecer comigo. E aí foi muito rápido, acertei para ir para Brasília, em questão de 2 dias eu já estava pegando o avião para ir para lá e deixando tudo aqui. Foi foi acho que em agosto, se não me engano, final de julho, início de agosto. Eu lembro até hoje que, querendo ou não, era uma equipe desconhecida, ninguém conhecia, só tinha referência do Sérgio Adriano, que faz alguns cursos de futsal, né? Ele é de Caxias também, então já me conhecia, tinha algumas indicações do Mauro Caxias. Para ir para lá, eu lembro que antes de ir para o aeroporto, eu tomando banho assim, pensando, o que eu tô fazendo? Largar tudo, assim, foi uma dificuldade largar. Depois que chegou lá, foi tranquilo. Aí no outro ano foi a mesma coisa. Quando chega lá, no início, assim, tá longe de casa, sozinho, muitas vezes, isso acho que foi a maior dificuldade, né? Tá longe de casa, às vezes a saudade bate, porque, querendo ou não, por mais que já sabe que vai ser assim a profissão, quando se quer ser jogador, tu vai abdicar de algumas coisas, vai estar longe da família, mas sempre é doloroso essa parte da despedida, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão, a motivação é o sonho, né? Foi isso que eu sempre quis, isso que eu batalhei a minha juventude inteira, né? Desde criança jogando, muitas vezes abdicando de fim de semana, como é sempre a maioria dos jogos, passa dia no ginásio, viajando. Então, essa sempre foi a minha maior motivação, de construir tudo que eu construí para não desistir na primeira dificuldade. Muitas vezes já pensei em largar, já pensei em voltar para casa, sim, faz parte, né? Ainda mais quando está longe de casa. Mas a minha motivação sempre foi também o sonho de ser um atleta, ser um jogador de futsal e manter esse sonho vivo. Tá certo, é verdade. Gurizada, se vocês tiverem alguma pergunta, ou vocês coloquem ali no chat, ou vocês podem abrir o microfone, ou podem me chamar, ou levanta o braço, abre a câmera. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Fê,
Abre aí, Fê. Tá. Primeiro eu queria desejar boa noite, né? E eu teria 3 perguntas, né? Manda aí. Tá. Primeira qual é a carga horária de um atleta de futsal, né? Claro, né, que agora acredito que por conta da pandemia mudou, mas antes, quando era tudo normal. Fala, Felipe, tudo bem? Então, normalmente a gente treina 2 períodos, né? A gente treina de manhã, normalmente umas 2 horas. Aqui no Praia específico, a gente treina das 9 às 11, normalmente, né? Aí tem um descanso à tarde, dá um descanso que muitos consideram também uma parte do treino, né? Para descansar para o treino da tarde. Aí aqui a gente treina das 4 às 6, normalmente. Mas, de uma forma geral, nos clubes que eu passei, sempre 2 períodos, um período de manhã e um período à tarde. Dá mais ou menos umas 4 horas, 3 a 4 horas por dia de treino. Aí, às vezes, treina fim de semana, às vezes não treina, dependendo dos jogos. Às vezes, durante a semana, tem uma folga também. Aí dá uma reduzida nos horários. E também, como você entrou na base de um clube, por exemplo, se tu fez alguma peneira, teste, tu foi indicado por alguém? Na época, eu jogava no time da escola, né? Ainda em 95, estava na pré-escola, tinha 6 anos, jogava no time da escola. A gente fez um amistoso de fim de ano contra a Enxuta, né? Que seria o time que era federado, jogava as competições estaduais. E aí, no outro ano, ia ser formada a categoria, eu fui convidado para jogar na Enxuta. Então, foi através de um amistoso, a gente fez, eles iam formar a categoria no outro ano e eu fui convidado. E como eu sempre fiz, não mudei de time, né? Então, nunca precisei mais fazer nenhum teste, nenhuma peneira, nada. Sempre como eu fui convidado desde o início, eu acabei ficando até o fim. E a última é o que você faz quando está em uma fase ruim para voltar a uma fase boa? Por exemplo, deu uma desanimada, o que é que tu faz para voltar a uma fase boa? Vamos dizer assim. A gente passa por muitas fases dessa, né? Não pensa que às vezes a gente não desanima, perde a confiança. Muitas vezes eu procuro ver o que eu já fiz no passado, todas as minhas conquistas, os jogos bons que eu fiz, pensar nessas coisas que me trazem uma certa confiança. Pensar, já joguei com tal pessoa, já joguei contra esse time, já fui campeão disso, já cheguei à final daquele torneio. Então, sempre procuro ver o que eu já fiz no passado, procurar, claro, analisar, ver se eu posso melhorar alguma coisa, o que eu estou fazendo de errado, mas tentar ver o que eu já fiz de bom nos outros anos, até às vezes no próprio ano, né, que muitas vezes acaba começando bem, tem altos e baixos durante o ano. Eu tento me agarrar nessas coisas boas que eu já fiz em algum momento da minha carreira. Tá, só isso. Obrigado, Valeu. Fê, pelas perguntas. Obrigado pela resposta. Sacon, então falando nessa questão, já que o Felipe perguntou, na questão de buscar algo, dependendo do momento ruim, do momento bom, qual que foi o teu melhor momento até agora na carreira e qual que foi o teu momento de maior dificuldade? Olha, eu acho que teve 2 momentos, eu acredito, né? A fase do Juventude ali em 2016, principalmente na Série Ouro, na verdade nas duas, na Série Prata e na Série Ouro, no Juventude ali eu fui muito bem individualmente, era um nível um pouco menor, né, em função de jogar primeiro a Série Prata e depois aí na Série Ouro foi um pouco mais difícil, mas eu acho que eu consegui me preparar bem e estava me sobressaindo na equipe, né? Fui artilheiro tanto na Série Prata e na Série Ouro. Então, ali foi um dos meus melhores momentos. Mas eu acho que, assim, em alto nível, jogando numa Liga Nacional, foi na Soeva. No meio de 2017, ali para frente, onde a gente foi vice-campeão da Liga, foi campeão gaúcho. Eu acho que esse foi meu melhor momento, com certeza, atuando, né? Que juntou uma questão de pegar times muito fortes, né? A gente eliminou o Magnus dentro de casa, depois eliminou o Francisco Beltrão, o Marreco,
e depois na final a gente empatou em 2 jogos com o Joinville, onde o grupo deles tinha em torno de 14 atletas, nós estávamos com muita gente lesionada, nós jogando em 6 praticamente o jogo, tendo 3, 4 sub-20 no banco. Então acho que foi um momento de superação, onde a gente conseguiu, acho que o time como um todo, né, chegou num momento no nível máximo ali, a gente esticou a corda até o máximo e infelizmente não conseguiu. E o meu pior momento, eu acredito que foi no Botafogo em 2012. Né, eu comecei o ano muito bem, depois tive alguns altos e baixos, comecei a não jogar tanto, fui perdendo para minha cabeça também, né, tinha algumas coisas que eu não concordava com as escolhas de treinador, mas também fui perdendo para minha cabeça. Foi um momento que eu descobri que meu pai estava doente, estava longe de casa, então tinha toda essa questão de querer voltar, não estava vivendo o clube, né, não estava no dia a dia, assim, muitas vezes só pensava em voltar, quando vai ser a próxima folga para eu pegar um voo para Caxias e voltar e querer estar em casa, estando lá querendo estar em casa. Eu acho que esse foi o meu pior momento na carreira. Certo. Mate, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Beleza. Qual a transição da base para o profissional para você foi algo difícil ou foi algo tranquilo? Fala, Matheus, boa noite. Foi meio complicado. Complicado no sentido dos atletas que tinham na equipe, né? Foi complicado porque eu sabia que na teoria não ia jogar. Foi na época da Cortiana, que eles investiam muito dinheiro. O time tinha Valdim, que hoje ainda joga, tinha... acho que tá jogando o Ricardinho, que hoje é treinador do Magnus, era o fixo. Tinha o Índio Beck, jogou no Corinthians, o Bagé. Tinha o Ângelo de Caxias, o César Paulo, o Xoxo, Mike, Bebeto, enfim, era uma seleção. Acho que no papel era um dos melhores times do Brasil, então eu sabia que eu não ia jogar, mas em contrapartida eu aprendi muito. Foi difícil nessa questão de saber que eu não ia jogar, mas ao mesmo tempo eu pude aprender muito com esses atletas, né? Eles me ajudaram muito. Normalmente tem aquela questão de quem sobe, o juvenil sofre, os adultos pegam no pé. Eu não tive esse problema, né? Peguei, foi muito tranquilo, nunca passei por isso. Eles, bem pelo contrário, super receptivo, me ajudavam muito todas essas questões, tive muitos aprendizados, por mais que não jogasse. Tive a oportunidade de jogar, sim, mas eu aprendi muito. Foi um momento de aprendizado, não de tanto de atuar, né? Mas por esse lado foi difícil de não saber que não ia jogar, mas ao mesmo tempo eu pude ver o lado bom, né? De pegar o aprendizado, a experiência que cada um tinha. E conforme os anos foram passando, a equipe foi mudando um pouco, foi saindo um pouco as estrelas, pude ter um pouco mais de espaço dentro de quadra, mas também não era muito. Então, foi um pouco difícil nessa questão que eu não joguei muito dessa minha transição de juvenil para adulto. Fui jogar mesmo quando eu fui para Brasília, que aí sim, mesmo sendo, acho que era o primeiro ano de adulto, que aí eu consegui realmente jogar. Na Cortiana eu jogava um pouco, jogava 5 minutos por jogo, às vezes 10, às vezes nem ia para o jogo, mas entendia o momento. Também sabia que tinha outros atletas que estavam melhores que eu, que não teria problema. Sempre busquei o aprendizado nesses momentos. Ok, obrigado. Valeu. Tá certo. Sacon, tu falou nessas questões de entender o momento, de não jogar e saber que tem que se preparar. Queria que tu falasse um pouquinho do aspecto mental. Se tu acha que ele é fundamental e como que tu te prepara para o pré-jogo ou pré-treino, ou se tu faz alguma coisa nesse sentido. Eu aprendi a entender que ele é importante, sim, né? Essa questão mental da confiança, como foi a pergunta que teve antes, dos momentos ruins, saber que vai passar, que os momentos bons também vão passar. E acho que eu fui, ao longo do tempo, eu fui me preparando, principalmente depois do Botafogo. Ali que eu citei, que foi o momento que o meu pior momento, que eu perdi para minha cabeça, eu entendi isso, que muitas vezes é muito mais fácil colocar a culpa no treinador, colocar a culpa no outro jogador que não está te ajudando, e muitas vezes a gente não vê que, de repente, o problema é o próprio atleta, é a gente, seja na questão técnica ou na questão mental mesmo, a cabeça não está funcionando, não está pensando direito, não está se preparando direito. Então, acho que a partir do Botafogo eu comecei a dar uma ênfase muito maior nessa questão da mentalidade, de entender o momento que eu estou mal, de buscar essas inspirações dos momentos bons e também de tentar
aumentar o momento bom, de não deixar cair, não relaxar, para tentar mentalmente estar sempre muito forte. Acho que isso foi, querendo ou não, acho que dessa virada de chave pós-Botafogo foi importante na minha carreira. Essa retomada que eu tive de estar disputando uma série bronze, mas não deixar minha mentalidade ser uma mentalidade de série bronze. Pensar grande, no caso, quando eu estava na série bronze, eu me preparava para um dia, de repente, estar voltando numa série ouro e para uma liga nacional. E isso foi muito visível, acho, na minha trajetória, porque jogando a série bronze, treinava 2 vezes por semana com o clube, mas eu me preparava por fora. Então, mentalmente, também estava preparado, me preparava fisicamente, mas minha cabeça estava para alto rendimento, mesmo jogando uma competição que eu sabia que não tinha muita coisa de alto rendimento. E nas questões dos jogos, eu procuro manter uma mesma rotina. Não gosto muito de alterar a rotina em dia de jogo. Quando já muda um horário do jogo, às vezes já fica pensando, aí agora como é que vai fazer aqui? Questão de TV, às vezes tu joga à tarde, às vezes tu joga de manhã, vai mudando. Então eu tento manter sempre uma mesma rotina. Normalmente treino de manhã, volto para casa, aí almoço, dou um tempo, dou uma descansada à tarde e depois fico fazendo alguma coisa para não pensar muito no jogo, né? Ficar mais relaxado, porque normalmente a gente tem vídeos, né? Pensando no adversário, então não é uma coisa, não vou estudar o time ou algum atleta específico muito antes do jogo. Normalmente faço isso um dia antes, nos momentos antes do jogo, gosto de fazer alguma coisa bem tranquila que eu gosto de fazer, seja escutar músicas, jogar videogame, ficar conversando, qualquer coisa para dar uma relaxada, para chegar o mais tranquilo, mais sereno possível na partida. Tem alguma superstição? Não. Botar o tênis da tive, mesma né? forma? Botar... Já tive algumas superstições, usar sempre a bermuda térmica, usar sempre a mesma sunga, sempre fazer algumas coisas, mas hoje já acabei desapegando um pouco disso. Mas tem bastante, né? Muita gente tem muita superstição e acredita muito nisso. Mas eu já dei uma desapegada. Tenho as manias, eu não vejo como superstição, mas algumas coisas sempre faço, que nem a mesma rotina, alguma coisa assim, mas não que eu, caso eu não faça, não vou jogar bem porque não fiz isso hoje. Tá certo. Cauã, quer abrir teu microfone aí e perguntar, cara? Opa, boa noite, primeiramente. Eu tenho uma pergunta. Tu já ficou com medo de perder a vaga? Tipo, perder a vaga para outro parceiro? Ele botou no chat aqui, Sacon, só para ajudar. Como tu já jogou ao lado de jogadores de alto nível, tu tinha muito medo de perder a posição, ou nesse sentido, né, Cauã? Uhum. Fala, Cauã, boa noite. Então, já tive medo de perder a posição e muitas vezes também de ficar chateado por perder, né? Muitas vezes acaba ficando fora de uma relação, fica fora da lista, às vezes em jogos importantes, outras vezes em jogos nem tão importantes assim, mas já passei por isso, já tive medo, fico chateado, mas, que nem eu falei, a partir do momento que começa a entender também qual foram os motivos que tu ficou de fora, vai te ajudando, às vezes, a criar mais força para não passar por isso novamente, né? Não adianta. Ninguém gosta de ficar fora, né? Mas alguém tem que ficar. E acho que eu sempre tentei entender da melhor forma possível. Nem sempre a gente entende, fica chateado, fica louco da vida, que às vezes pensem, não vou mais, vou largar, eles não estão de sacanagem comigo, mas já entende também que faz parte. O treinador tem que escolher alguém e às vezes fica de fora, mas principalmente no início ali, como tu falou de alto nível no Magnus, acho que eu fui para jogar, estava jogando numa equipe e tinha esse receio de repente perder a vaga, não estar pegando alguma lista em alguns jogos, mas ainda bem que pelo menos nesse ano não jogava em alguns jogos, mas sempre estava indo para os jogos. Pessoal, falta um minutinho aqui para cair a reunião. Eu vou fechar ela e já abro outra, a gente volta no mesmo link lá. Cliquem lá que a gente tem mais umas perguntinhas para o Sacon aí. Pode ser, Sacon? Pode, tranquilo. Então, beleza. Estava mal em função de ter falhado no jogo, a gente tomou 2 gols por minha culpa, e ele falou, não, cara, não esquenta com isso, faz parte, a gente confia em ti,
tu faz parte do nosso grupo, tu vai ajudar ainda bastante a gente. Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender tudo que tinham me falado dele e de tudo que ele representava para os clubes onde ele passou. E uma vez eu falei isso para ele, cara, quando eu cheguei aqui, eu não entendi o porquê que todo mundo falava que tu era gente boa e tudo mais. Mas eu falei, hoje eu tiro o chapéu para ti. Como profissional, não tenho o que falar, as questões dos números que ele tem, mas como pessoa, eu vi o que ele faz em prol do grupo. E a questão do sub-20 também, ele ajudava o sub-20, muitas vezes não. Lá, o sub-20 tem muita gente que era de fora, ele ajudava a comprar micro-ondas para o sub-20 que não tinha, precisava de alguma coisa. Eu já vi ele comprando passagem para gente que era de longe, não tinha condições de pagar passagem. Não, pode ir que tá por minha conta, só ver como faz para comprar. Então, ele, dos últimos que eu joguei, acho que ele foi um do que me inspirou bastante, assim, me fez ver um líder muito positivo. Claro que dentro de quadra ele defende o dele, da forma dele, e isso muita gente faz, não é errado, né? Ele briga, luta pelo time dele, mas ele me mostrou a pessoa que ele é também, que antes eu não tinha esse contato, né? Então ele, acho que dos últimos, ele me marcou bastante nessa questão de liderança e de ajuda. Ao mesmo tempo que ele cobra, ele ajuda muito quem está do lado dele. Então, aproveitando que tu está falando de atletas, aí eu vou fazer uma pergunta que eles querem fazer e não fizeram ainda. Como foi jogar do lado do Falcão? Olha, foi um sonho, né? Querendo ou não, todo mundo acha que quando começa a ver futsal, vê Falcão, é o melhor de todos os tempos e tudo mais. E quando eu recebi o convite, eu, de certa forma, eu nem acreditei, porque foi meio inesperado, não tinha nada, e aí eu recebi o convite para ir para lá. E quando cheguei, a gente se apresentou, ele ainda não tinha se apresentado, estava de férias, se apresentou depois, e aí tu começa a ver, tu olha aquela coisa assim, ainda numa relação meio fã e ídolo de tu, pô, realmente ele tá aqui, eu tô aqui junto com ele. Mas aí aos poucos a gente vai se soltando, vai entendendo a realidade que realmente não, agora eu faço parte do time dele. E que pena que eu peguei o último ano dele, né? Ele já estava quase praticamente parando, não treinava tanto quanto a gente, né? Tinha seus motivos, era muito mais em marketing, mas deu para ver o porquê que ele foi o melhor de todos os tempos, né? Cara, não tenho o que falar dele, me ajudou bastante também dentro de quadra, nunca teve problema. Se eu tivesse alguma coisa para falar para ele, ou como os outros atletas, algum toque, aqui que tu acha de fazer isso, ele escutava todo mundo, não tinha problema com ninguém, sempre procurou ajudar a equipe, entendia que muitas vezes ele não tinha condições de ajudar mais físicas, mas ele tentava ajudar de alguma forma. Acho que foi um sonho a ser realizado. Até quando a gente foi campeão mundial, mostrei uma foto para ele, que acho que eu tirei em 2003, se não me engano. Eu Em vi essa 2013 eu foto, tirei uma foto. eu fui pegar aquela foto que eu mandei para os meninos, tu e a dele com o troféu, e Isso, eu vi na tua rede social. isso, que eu fiquei esperando, na época eu era da base da UX, eles foram, na época jogando na Malve, fiquei esperando eles chegarem para o treino para poder tirar uma foto com ele. E aí, naquela questão de ídolo mesmo e fã. E aí, depois de um tempo, poder estar jogando ao lado dele, eu digo, isso é uma realização pessoal, de ver que a carreira, de uma certa forma, valeu a pena, né? E deu certo. Alguma pergunta, pessoal? Quer perguntar, Alan? Sim, vou seguir naquela que eu tinha começado e acabou caindo minha conexão. Queria ver contigo, só quando falou que era um cara que vocês começaram com menos quantidade de treinos semanais, aumentaram gradativamente, né? E tu é um cara, como tu comentou, já treinava por fora também, além daqueles treinos que vocês tinham online, né? Queria ver quando tu chegou na quadra, se tu sentiu vantagem perante outros jogadores, vantagens físicas, ou se tu se sentiu bem fisicamente, não tão abaixo pelo tanto de período que vocês ficaram longe da quadra. Sim, quando eu voltei, eu me senti um pouco acima da maioria, né? Porque por mais que perto do nosso retorno os treinos aumentaram, o pessoal acabou sofrendo muito mais nesse retorno do que eu. Porque eu também tenho isso de perder, às vezes, por não ser tão forte, perder muita massa magra durante as férias, de ficar muito tempo parado já é uma coisa minha. Então, eu já sabia que se eu ficasse parado, eu já ia perder. Então, já tinha oportunidade de fazer, acabei fazendo muitos treinos, às vezes era complicado, porque eu não sabia quando ia retornar,
mas eu estava lá fazendo. Eu falei, uma hora vai ter que voltar isso, não vai ficar para sempre parado. E o pessoal muitas vezes não fazia. Até os próprios treinos que eram mandados pelo preparador físico, o pessoal, alguns não faziam, mas é que nem a gente fala, cada um sabe do que faz e colhe lá na frente, né? E eu acho que por eu ter feito não só os treinos do grupo, mas também alguma coisa por fora, me ajudou no retorno. Porque acho que, se não me engano, a gente teve 15 dias de retorno. Depois do retorno, a gente já começou a jogar. Então, não teve muito treino, muito tempo para se preparar para os jogos. Eu acho que foi uma vantagem eu não ter parado nesse tempo aí, todo esse tempo. Já mesclando com essa pergunta anterior, foi um cara que chegou no alto nível muito cedo, se manteve muito tempo e ainda se mantém no alto nível, jogando Liga Nacional. Queria ver qual que é a tua principal característica como jogador. Se é um cara motivado, se tu é oportunista na questão de estar sempre fazendo gol, se é essa questão da dedicação, se tu é um cara mais técnico, mais, falou que não é tão físico, mas mais tático. Qual que é a tua principal, que tu vê como principal característica tua como jogador? Eu acho que eu me sobressaio muito nas questões técnicas e táticas, né? Eu tive uma formação, acho que muito boa, para, como eu falei antes da questão do meu treinador, do Maurício, de entender o jogo, ter algumas leituras de jogo que talvez alguns não tenham, justamente por também, às vezes, não ter feito toda a base, né? Começaram muito tarde. E eu acho que essa questão minha técnica também sempre foi muito treinada na base. Eu acho que essa é o que eu me sobressaio nessas questões. Mas também, eu acho que, como tu comentou, a questão da dedicação, na minha visão, é uma coisa que faz diferença de estar me preparando para cada jogo, para cada treino, não entendendo que nem a gente chama, né, os preparadores físicos chamam, tem o treino invisível, que tu está em casa, tu tá descansando, não deixa de ser um treino. Às vezes, se tu vai ter alguma coisa, tu sai numa noite anterior, às vezes vai te prejudicar no dia seguinte. Claro que todo mundo já fez isso, não tem como, nesse meio acontece, mas a partir do momento que tem a consciência de saber a hora certa de fazer as coisas, tudo vai ter seu momento. E eu, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a saber o momento de repente, dar uma relaxada, porque tem que relaxar também, tem que esvaziar a cabeça, tem que ficar tranquilo, mas também de entender que o esporte pede essa dedicação e cada vez mais está acontecendo isso, porque eu não me considero nenhum craque, né? Não, longe disso, eu acho que talvez minha dedicação me fez chegar onde eu cheguei. Então, não, como na minha carreira foi assim, eu acredito que deu certo e eu procuro estender ela. Beleza. Queria ver também contigo se tu se arrepende de algo na tua carreira, na tua trajetória até aqui, se tem algo que tu vê como um ponto que tu podia ter feito diferente, que agora é um pouco mais maduro, tu entende, mas que na época tu poderia ter feito diferente. Sim, eu acredito que sim. Me arrependo de algumas coisas, não, talvez eu acho que as minhas escolhas de clubes não. Isso eu não me arrependo da trajetória que eu tive, mas talvez de algumas atitudes em alguns clubes. De repente, como eu falei antes, talvez perder para minha cabeça, de repente foi uma coisa que eu me arrependo, porque era uma oportunidade que eu estava numa crescente boa, por mais que eu era novo, estava numa crescente boa, e aí eu tive que dar uma baixada. Mas em contrapartida também eu sei que foi por motivos pessoais, não me arrependo de ter deixado minha carreira um pouco de lado para estar perto da família no momento que eu precisei para jogar a Série Bronze. Não tive essa vaidade, né? Não tive esse problema em ter que disputar uma Série Bronze porque eu queria outras coisas. Mas eu acho que eu faria muita coisa diferente, sim, às vezes, como eu falei, nas atitudes. Talvez não das minhas escolhas de clubes e tudo mais, mas que a gente fala, né? Com o passar do tempo, tu vai adquirindo experiência, tu vai entendendo algumas coisas que lá atrás não faria. Até a própria questão de cuidado, de entender a preparação, que muitas vezes a gente pensa, pô, tem que fazer físico de novo, tem que correr, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ninguém gosta, mas depois de um tempo tu aprende que às vezes é necessário. Não é uma questão de gostar ou não, mas é necessário. É chato, mas é um mal necessário. É preciso, né? Sacão, eu queria ver contigo, só a última pergunta, depois abrir para os meninos. A gente tem muito, e antigamente era mais ainda a questão da mídia, né? Futebol tem muito mais mídia hoje do que
antigamente, principalmente, do que o futsal. Hoje o futsal está ganhando mais espaço, mas uma vez era muito mais futebol. Quando na tua base, que tu foi pro profissional, logo que tu chegou no profissional, se em algum momento tu pensou em daqui a pouco seguir pela linha do futebol de campo? Eu não foi no profissional, mas eu cheguei a jogar 4 anos no Juventude, né? Joguei 4 anos no Juventude de campo, mas eu fui muito novo, então acho que eu fui campeão estadual pela Juventude, tudo, os treinadores gostavam de mim, mas aí chegou um momento, acho que quando eu estava com 13 anos, eu tive que optar, porque começou a ter 4 treinos do campo e 3 treinos do salão, e aí chegou um momento eu tive que optar. E como eu comecei desde cedo no futsal, tinha muitos amigos no futsal, no campo já não tinha tantos. Então, às vezes, que eu digo, quando se é criança, tu quer estar num lugar que tá bem, quer estar junto com os amigos, onde tu se sente bem, tu se sente em casa, tinha uma relação com os pais muito grande. Às vezes, que eu comentei, a gente passava o sábado inteiro no ginásio, chegava à noite, ainda os pais faziam uma janta no ginásio. Tu olhava todos os jogos das categorias, depois ainda ficava no ginásio jogando, tinha a janta dos pais, ficavam conversando. Então se criou um vínculo muito grande no futsal. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos que eu acabei optando por ficar no futsal e não ir para o futebol. E tanto que hoje converso com o que era na época meu treinador, ele sempre comenta que ele acha que eu podia ter ficado, que com ele eu ia jogar e tudo mais, mas, como eu falei, quando criança a gente quer estar do lado dos amigos, quer estar em um lugar que se sente bem, e foi por isso que eu optei no futsal. E depois nunca pensei em voltar para o campo. Depois que eu continuei no futsal, não tive essa vontade. Pensava às vezes, talvez poderia estar jogando no campo, poderia, mas nunca teve esse arrependimento de ter optado pelo futsal. Show de bola respondido. Obrigado, Sacon. Valeu. Alguém mais, gurizada? Eu Fala. queria saber, boa noite, eu queria saber se tu algum dia se sentiu nervoso antes de entrar no campo. Boa noite, tudo bem? Olha, várias vezes. Eu te confesso que hoje ainda sempre, alguns jogos a gente fica bastante nervoso, fica com muita sede, não dorme direito, faz parte, infelizmente ou felizmente, esse é algo que fica bastante. Acho que de repente vocês também ficam nervosos antes de alguns jogos, né? Fica aquela apreensão, chega nos jogos importantes, a gente fica nervoso, mas também depois que começa o jogo fica um pouco mais tranquilo, sabendo o que tem que fazer, mas dá aquele frio na barriga, dá bastante. Isso a gente continua sentindo, faz tempo que eu sinto e acho que ainda vou sentir por bastante tempo. Obrigada. Valeu. Mais alguém? Se ninguém se manifesta, vamos lá. Tem só mais duas, Sacon. Depois a gente vai te liberar. Qual que é o teu objetivo a curto prazo? Você tem um objetivo a curto prazo e um a longo prazo. Você tem isso determinado na tua carreira? Meu objetivo a curto prazo é fazer um bom ano aqui, né? Eu acho que eu vim de 2 bons anos no Foz, né? Por mais que não tenha ficado lá, eu acho que eu quero fazer um bom ano aqui para continuar, vamos dizer assim, em evidência, né? Poder fazer um bom ano aqui com bons números. E a longo prazo, não digo tão longo prazo, né? Mas no médio prazo ir para fora do país. Essa é a minha ideia, poder jogar fora do país, conhecer outros lugares, outras culturas, né? Aproveitar, que eu comentei, da questão da cidadania italiana, que é um benefício que a gente da região ali tem muitas vezes, né? E no médio e longo prazo tá indo para fora do país. Independente do país que for, é um projeto que eu já tenho há algum tempo de estar indo para fora. Tive algumas oportunidades antes, mas não achei que era o melhor momento de sair. Hoje eu já penso que já está na hora, até pela minha idade, já mais do meio para o fim da carreira, acho que chegou o momento de também tá saindo do país. Tá certo. Agora eu vou pedir para te contar uma história do futsal. Eu vou lembrar uma que eu sei tua, quer dizer, não é tua, que tu estava junto, para te me confirmar se é verdade, e depois vamos ver se tu conta uma outra para nós. Final da Série Prata, Juventude e Sobradinho, lá em Sobradinho, vocês chegaram atrasados para o jogo e Sobradinho já estava esperando com um caminhão de bombeiro para comemorar o título, é verdade? E vocês foram campeões lá.
Conta um pouco dessa história desse jogo para nós. É verdade. A gente saiu atrasado já de Caxias, tinha perdido em casa. Aí na viagem, os caras parando para comprar cerveja, a gente já atrasado parando para comprar cerveja no meio do caminho. E aí a gente chegou, o jogo, se não me engano, era às 8 horas da noite. A gente chegou 20 para as 8. O ginásio lotado, os caras dentro da quadra já esperando para fazer o aquecimento. E aí foi o nosso diretor na entrevista para a Rádio Caxias, ele falou que tinha sido uma estratégia para não pegar a pressão do ginásio. Só que quando a gente chegou no ginásio, a gente tomou uma vaia, o ginásio cheio. E aí a gente foi pro vestiário, atrasou o jogo, a gente precisava ganhar no tempo normal e na prorrogação. E a gente ganhou no tempo normal, na prorrogação, a festa dos caras já estavam armados, a torcida já tinha as faixinhas na cabeça, aquelas AES, que era Sobradinho campeão estadual, caminhão de bombeiro no estacionamento, na praça o chopp já estava comprado, e aí a gente acabou estragando a festa deles. E o pior daí, ficou um cara em Caxias só para a gente pegar e poder desfilar no caminhão de bombeiros no outro dia. Anunciaram a carreata, fizeram toda uma propaganda. A gente chegou na carreata, faltavam 10 minutos, os caras, não, o bombeiro não liberou o caminhão. Aí eles foram, não é possível. Acharam um caminhão de mudança no meio da estrada. Não, vem cá que vai fazer um desfile pra gente. A gente subiu no caminhão de mudança e ficou desfilando pela cidade inteira no caminhão de mudança, foi até o estádio do Juventude. Olha, essa aí, olha, foi inesquecível. Teve várias no Juventude, mas essa aí foi brincadeira. Mas pelo menos virou história para contar, né? Foi lá do bom. A gente foi campeão e virou história para contar. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão vou liberar o Sacon. Vocês têm mais alguma dúvida? Não? Então, Sacon, eu te agradeço essa hora que tu passou por nós aqui. Acredito que tenha sido muito produtivo para os meninos, né? A gente sabe que a referência deles aqui é muito mais, às vezes, o futebol de campo, por Veranópolis não ter uma equipe adulta. Por isso que a gente traz atletas do futsal para que eles também conheçam um pouco dessa história e dessa realidade. Certo? Valeu, Flávio, que agradeço o convite. Foi um prazer participar aí com vocês. Caso surjam algumas dúvidas, algumas perguntas depois, pode entrar em contato comigo, não tem problema algum. Se puder responder, vou responder. Qualquer coisa pode me chamar que a gente dá um jeito de responder vocês aí. E boa sorte, né, na sequência de vocês aí, da associação, de todo mundo, que as coisas melhorem e logo a gente volte a jogar todo mundo e possa ser muito feliz dentro de quadro. Beleza. Vou pedir para a gurizada aí abrir as câmeras aí para nós fazer uma fotinha, fazer um print aí para depois amanhã nós divulgar. Só avisem, né, senão vão me assustar. Quem puder. F, Cauã, Mate, Béssega. Aí faltam uns ainda. Mate. Aí, Mate. Aí, olhando para a câmera, faz um positivo lá, quem puder. Espera aí, que são duas, porque tem duas telas. Segura as pontas aí. Deixa eu salvar essa aqui. Para aí. E a outra tela agora. Feito. Só voltar aqui. Sacou? Qual que é o teu Instagram aí pra galera te seguir, cara? Agora tu ganhou mais alguns torcedores, né? Torcendo praia também. É @Sacon, SACON 20. Quem Sacon quiser 20. pode, isso, segue lá. Por que o 20? Cara, gostei do número e foi desde do meu início ali de profissional para adulto, acabei gostando do número e aí acho que tinha um atleta que jogava e saiu, acabei pegando a 20 e aí ficou. E aí sempre que eu posso, jogo com a 20. Se dá sorte, eu não sei, mas eu gosto dela, acabei adotando ela aí para jogar. Beleza. Tá com 20 lá, né? Isso.
Obrigado, Sacon. Obrigado Valeu. pela parceria aí. Vamos nos falando. Valeu. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Boa sorte para vocês. Valeu. Gurizada, obrigado pela presença. Vamos pedir para os guris da Sub-15 e Sub-17 ficarem aí na aula para a gente dar uma conversadinha com eles.